Para tirar a carteira de motorista hoje em dia, você já reparou que está um tanto quanto complicado, mais burocrático, né? Precisa-se de aulas práticas, estudar, pegar aquela cartilinha, decorar. E quando a gente vê aquela cartilha, a gente se depara com outra situação. Porque o que tem de placa ali dá até susto. É muita informação. É isso aí, Adriana. Olha só. E para passar no exame, é necessário saber o que cada uma significa, não é? Obviamente, claro que nós temos que saber. Saber se não. Mas a pergunta é, será que depois de alguns anos o motorista não esquece tudo? A repórter Graziela Dal Bosco é quem responde pra gente. Elas estão espalhadas por todo o canto. Nos cruzamentos é difícil uma placa de trânsito passar despercebida. A sinalização permite disciplinar o trânsito e dar segurança aos motoristas. São muitas placas, mais de 80. E é um dever de cada cidadão que vai fazer carteira de motorista. Fábio, você que é instrutor de autoescola, me explica. A gente tem que saber de tudo mesmo? Temos que saber, sim, as placas de regulamentação, de advertência, tá? Então, o condutor que vai tirar sua habilitação, que ainda não é habilitado, não tem a CNH, que conduz o seu veículo, às vezes não tem todo o conhecimento. Indo para a autoescola, fazendo as 45 horas aulas teóricas, que seria em prática 1 semana e meia, lá ele vai aprender todas essas placas. As da área urbana são as chamadas placas de regulamentação, que significam lei. As pessoas têm que cumpri-las, por isso precisam conhecê-las bem também, que são as placas vermelhas. Já quem pega a estrada sempre vai observar estas placas amarelas. São as de advertência que servem para orientar os motoristas que não conhecem as rodovias. E nas ruas, será que todas são respeitadas? Esta aqui adverte que logo na frente existe uma faixa para passagem de pedestres. Por lei, os carros devem parar quando passa alguém. Um bom exemplo. Outra placa de advertência é o do quebra-molas. Já o de pare significa regulamentação. Não parou, multa na certa. Como são muitas placas, resolvemos ir às ruas mais movimentadas de Rondonópolis para saber se os motoristas sabem o significado de algumas delas. A placa indica estreitamento de pista à direita. E será que os motoristas sabem disso? Aonde? Aí, à direita. Vai diminuir a rodovia, a rua. Pra que lado? Pra esquerda. Tem habilitação, mas não sei o que, esqueci. A placa amarela? Estreitamento de faixa, parece, né? Pra que lado? Pra esquerda. Tá errado. É direita? Sim, à direita. Porque aqui existe um corredor para ônibus. Essa placa informa que a circulação é exclusiva do transporte público. Por isso, o estreitamento de pista. Mesmo com a placa que indica exclusividade, tem motorista que faz errado. Vamos ao nosso segundo teste. Esta placa indica ponte. Ponte. Pista irregular. Deixa eu ver. Essa aqui, ó, no meu dedo. Não. Esqueci. Agora com a interseção em T. Dona, só faz difícil, faz mais fácil. A do semáforo ela achou bem mais fácil, ainda bem. Continuamos com a pista irregular. Quebra-molas? Quebra-molas? Eu acho que sim. Definitivamente não. Fomos para a passagem obrigatória. Sentido único. Muito bem. E este? Obrigatório, caminhões à direita. Acertou. Segundo o condutor, ele fez a revisão no ano passado. Já este errou esta aqui que indica proibição de trânsito de veículos e a de passagem obrigatória. Não me lembro. Tentamos então este experiente motorista. Tem 20 anos no volante. Esse aí é proibido estacionar. Esse aí eu não lembro, hein? Caminhão à direita? Só caminhões? Não, qualquer tipo de veículo, né? Vamos ver se o seu Antônio acertou as 3 placas. Infelizmente, você não acertou nenhuma. Você lembra esse aqui, ó? Era proibido o trânsito de veículos automotores. O senhor falou o quê? Era proibido estacionar. Certo. Essa aqui o senhor falou o quê? Que eu não conhecia essa. Passagem obrigatória. Certo? E o último você falou que era todos os veículos para a direita. E aí é só ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Aprendeu? Aprendi, eu preciso reciclar, hein? Preciso de novo voltar para a sala de aula. Pelo jeito é bom muita gente dar uma boa reciclada no velho caderninho da autoescola.
A gente não dá muita atenção para isso, acha que já está tudo pronto, a prática, o costume, né? Cria certo um hábito e a gente nem observa essas coisas, né? Seu Antônio, acho que o senhor não vai sozinho, não. Nós estamos preocupados aí, porque quantas dúvidas, Adriana. É verdade. E a Rossana Gasparini, hein? Será que ela já esqueceu as placas? Tem cara de menina nova, memória fresquinha. Lembra tudo? Olha, eu vou dizer aqui pra vocês que eu já tirei minha carteira tem um tempinho e eu vou confessar também que eu tenho um sério problema de memória. Eu esqueço o nome, eu esqueço endereço, telefone, imagine placa de trânsito. A gente tenta lembrar as básicas, né? Mas o resto tá difícil. E para conversar com a gente sobre esse assunto, né, de memória, tá aqui a Juliana Ramos, desculpa, Juliana, pedagoga. Juliana, por que as pessoas têm tanta dificuldade em lembrar das coisas e acabam esquecendo tudo? Hoje em dia nós temos um imenso número de informações. Nós temos que guardar muitas informações. Então, você acaba descartando as informações que não são tão importantes para você no momento. Por exemplo, essas placas, as pessoas não utilizam sempre. Elas estudam para tirar a habilitação e depois esquecem. Então, quando você não vê constantemente, você acaba esquecendo. Então, a tua memória, ela é seletiva. Ela seleciona só aquilo que é importante para o cotidiano ou então o que você necessita a todo momento. O que não é necessário você acaba esquecendo. Isso é um fato mesmo, não tem como fugir. Pois é, eu que só lembro das básicas, né? O que eu deveria fazer e as outras pessoas que também não acabam esquecendo, né? Por exemplo, nesse caso das placas, a gente deveria fazer sempre uma revisão dessas placas, como é que seria? Então, tem alguns hábitos para você melhorar a tua memória e, consequentemente, também tudo que você for exercitar. Se você apenas olhar o livro, você vai se lembrar naquela semana que vem você já não se lembra mais. Os hábitos não. Hábito de dormir bem, comida saudável, exercícios para o cérebro, caminhada, tudo isso, você ajuda o teu cérebro a ter um desenvolvimento saudável. Quando você exercita o teu cérebro, faz a ginástica cerebral, que é chamada de neuróbica, você ativa sinapses que faz com que a sua memória, quando você precisar dela, você tenha facilidade de encontrar as informações. Então, quando você tem esses hábitos e você estudando lá o livro, as plaquinhas, quando você precisar, você tem a maior facilidade de encontrar as informações. E além desses hábitos, tem algum exercício também que a gente poderia fazer para não esquecer das coisas? Sim, tem os exercícios. Por exemplo, fácil. Escrever com a mão contrária da que você escreve. Se você é destro, escrever com a esquerda. Escovar os dentes com a mão contrária também. Ou então um que é um pouquinho mais complicado, mas também ajuda muito e que é muito fácil, é você colocar a roupa com os olhos fechados. Você vai pensar no que é que você está fazendo. Então isso você está exercitando o teu cérebro, aumentando a tua memória. E agora, quem perde a memória mais fácil, os jovens ou os idosos? Então, os neurocientistas, eles descobriram que as crianças, principalmente os bebês, eles perdem os neurônios mais do que os adultos. O que acontece com os adultos é que eles têm que guardar maiores informações. Então, quando você tem muita informação, você acaba descartando as outras. Então, por isso que a gente tem os lapsos de memória, as falhas de memória. Muito obrigada, Juliana, pela sua entrevista. Eu vou tentar fazer esses exercícios aí para ver se a minha memória melhora, né? Voltamos com vocês. Flávio também. Todos nós, mas lembrando, viu, Rossana, Adriane e telespectador, que esse esquecimento pode gerar penalidades, né? O motorista pode ser multado e ganhar pontos da carteira. Aí é fria, hein, Rossana? É verdade. Aí ele vai lembrar das placas, viu, Rosana? Tchau.